Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa reflexão. E esse mês a gente vai ter o tema do desfrutar, e hoje a carta que orienta a nossa reflexão em relação ao tema desfrutar é a carta da ação. E aí eu fiquei pensando como que a ação conversa com o desfrutar. Como que acontece essa interação? E a primeira coisa que me veio foi que é preciso se colocar à disposição do desfrute, para desfrutar. Se eu fico só olhando para o lado negativo, se eu fico só reclamando, se eu fico só olhando o lado negativo, eu não me coloco à disposição para desfrutar. E a vida vai estar sempre vai ter alguma coisa para a gente reclamar, a gente sempre vai ter algo para se queixar. E, e a gente precisa buscar formas de tornar a nossa vida mais leve, para a gente poder desfrutar. Porque os anos passam e eles passam cada vez mais rápido. E enquanto a gente está ali reclamando, se queixando, achando tudo ruim, a vida vai passando e a gente não vai desfrutando. E esses dias eu estava pensando exatamente sobre esse tema, né, de desfrutar, de aproveitar, de reconhecer, de encontrar formas de viver melhor. E eu estava lembrando que a Noruega, que é um país, né, desenvolvido, um país maravilhoso, lindo, é, limpo, organizado, com tecnologia, é o país que tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. Então, a gente percebe que existe algo muito mais profundo do que ter uma vida mais, né, de ter um país que funciona, de ter né, as coisas organizadas. Existe algo interno que precisa acontecer. E esse algo interno que precisa acontecer, ele depende da nossa ação. Ele depende do mover-se. Vou ler aqui um pedaço da carta, né, fala sobre dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento. E quando a gente pensa no desfrutar, é isso. Eu dou o primeiro passo, eu começo a pensar como que eu posso transformar a minha vida com o que eu tenho em algo que eu posso desfrutar. Eu posso estar com desafios de saúde, desafios financeiros, eu posso estar com desafios de ordens muito grandes, mas talvez eu possa desfrutar o meu café da manhã. Talvez eu possa desfrutar o geladinho do ar-condicionado no carro, no ônibus, no metrô. Talvez eu possa desfrutar, me olhar no espelho. Então, assim, é a gente encontrar uma rota de desfrute, uma rota de prazer no nosso dia a dia. É a gente parar um momento e se colocar à disposição para aproveitar, para desfrutar, para ser feliz. E a carta ela continua: na direção certa, no rumo certo que se quer, orientando o que está perdido. Então eu acho que é isso, eu acho que é a gente perceber o que está perdido na nossa rotina. O que está perdido no meu dia a dia? O quanto que eu estou esperando, e de novo, né, eu já falei isso na reflexão passada, mas quanto que eu estou esperando algo grandioso, algo maravilhoso para eu poder desfrutar? Ah, não, só quando eu emagrecer, só quando eu ganhar mais, só quando eu comprar casa, só quando eu for mais feliz, só quando eu casar, só quando eu me separar, só quando eu tiver filho. Então a gente fica colocando condições para desfrutar da vida só quando eu for viajar, só quando eu tirar férias, só no final de semana. Então é a gente realmente dar passos em relação a esse desfrutar da vida. Porque, como eu falei ainda há pouco, a vida passa rápido. E quando a gente vê, já passou um mês, já passou um ano. Eu tenho uma memória de um ano da minha vida que eu passei o ano inteiro reclamando. Tudo que acontecia comigo, eu reclamava. Tudo que aconteceu, todas as coisas, eu reclamava.
E eu me lembro que até as coisas boas eu menosprezava. Ah, eu fiz só um negócio lá, nada a ver, foi mais ou menos. E foi uma coisa que mudou a minha vida, aquilo ali que eu achei mais ou menos naquele primeiro momento, porque eu estava nesse vício da reclamação. A reclamação é um vício e a gente precisa tomar conta dele. Porque quando a gente começa, a gente continua, e é comum as pessoas continuarem naquele vício e continuam reclamando de tudo e vai contaminando as outras pessoas. Então é importante a gente se dar conta, ter presença, olhar para si e mudar a forma como a gente está vendo a vida, mudar a forma como a gente está vendo o mundo. Isso é a ação. Esse é o passo que a gente precisa tomar. Pôr em prática o que se sonha, mas além de pôr em prática o que se sonha, aproveitar o caminho para realizar esse sonho. A energia bem direcionada, ela é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir, realizar. Então é isso também, porque a dúvida, ela coloca a gente nesse lugar de suspenso. E eu li um livro que, eu não sei se eu já comentei aqui nessas reflexões, acho que não, mas eu estou lendo um livro que ele fala, enquanto ele estava na dúvida, ele ficava virado para a parede, pensando se ele ia viver a vida de solteiro ou se ele ia pedir a moça em casamento. E aí ele ficava de frente para a parede, com a vida em suspenso, sem decidir, sem aproveitar nem a vida de solteiro, nem a vida de casado. Então é isso, às vezes a gente precisa dar o passo, tomar uma decisão e saber que a gente tem escolha. E que se aquela escolha não deu certo, ok, a gente pode voltar atrás, buscar um outro caminho. É importante essa ação para desfrutar a vida, a ação da decisão, a ação de reconhecer os pequenos prazeres do dia a dia, a ação para olhar para si e para ter presença, para estar ali, para olhar para o seu filho, para olhar para o seu parceiro, para olhar para os seus pais, para olhar para a sua vida, além da câmera do celular. Porque muitas vezes a gente acha tão maravilhoso aquele momento que a gente quer fotografar. E será que fotografando eu estou realmente desfrutando? Quantas pessoas não estão assistindo aí a shows a partir da tela do celular, ao invés de olhar para o cantor, para o compositor, para o teatro, para o que está sendo apresentado ali ao vivo? Então, o meu convite de hoje é agir para estar presente, agir para perceber os prazeres da vida, agir para desfrutar o que você tem na sua vida, agir para tomar a decisão. Espero que tenha feito sentido para vocês. Então, como eu falei, esse mês, as próximas 2 semanas, a gente terá o desfrutar como tema. Um beijo e até a próxima.